Como virar uma pessoa disciplinada em 31 dias? Calma, que não vem nenhuma fórmula mágica. Já vem um tempo que eu tenho percebido que em diversas áreas da minha vida eu acabo começando algumas coisas, mas em um determinado momento desanda a maionese. E com isso eu senti a necessidade de desenvolver um pouco mais da constância e da disciplina na minha vida. São essas características que fazem com que a gente consiga começar e também terminar aquelas coisas que são importantes para a gente. Então, eu decidi fazer um desafio comigo mesmo, para treinar justamente isso. Afinal, se a gente for olhar, por exemplo, a etimologia da palavra disciplina, podemos ver que ela se originou do latim disciplina, que quer dizer educação que um discípulo recebia de seu mestre. Já esse termo, por sua vez, vem de discípulos, que é referente a aquele que aprende, que segue um mestre. E esse, consequentemente, tem raiz no verbo latim discere, que quer dizer aprender. Nesse caso, a gente pelo menos pode deduzir que para sermos disciplinados na nossa vida, a gente precisa de duas coisas. Um objetivo claro e muito forte, ou seja, um mestre que faça com que a gente seja discípulo dele. E também precisamos estar dispostos a aprender. E aí, se a gente parar para refletir sobre algo que é unânime e importante para todos nós e que a gente realmente deve aprender, é a nossa saúde. Afinal, sem saúde, como eu já falei por aqui, a gente não vai para lugar nenhum. Não adianta você ter passado no teu mestrado, no teu doutorado, não adianta você ser um empreendedor bem-sucedido, não adianta você ter uma família dos sonhos. Se você não cuida da tua saúde, você não vai absolutamente para lugar nenhum. Como diz Will Durant, nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Portanto, excelência não é um ato, mas sim um hábito. E aliás, essa frase ela é frequentemente atribuída a Aristóteles, porque o Will, quando foi estudar os ensinos de Aristóteles, ele então resumiu aquilo que o próprio Aristóteles falava sobre excelência. Mas seguindo, então se a excelência ela não é um ato, mas sim um hábito, para tornar a disciplina um hábito na nossa vida, a gente precisa fazer algo repetidamente. Certo? Entendido? E é aí que entra o meu desafio, para a gente se dedicar à nossa saúde. Porque, como a gente mesmo definiu, saúde é o ponto em comum de todos. Não interessa se você está se exercitando pela saúde, ou, como diz um amigo meu, para ficar bonito pelado, ou também para se sentir bem consigo mesmo ou com o espelho. Quando eu estava lendo o livro Hábitos Atômicos, o autor ele me trouxe um insight. Ele diz que a forma como a gente se vê está altamente relacionado com a forma que a gente age, mas também a forma como a gente age está relacionada diretamente com a forma que a gente se vê. Ou seja, se você se vê como uma pessoa que não gosta de exercício e que não é de se exercitar, logo você não vai se exercitar. Mas se você focar na forma que você age para mudar a forma que você se vê, aí a mágica acontece. E no livro, ele contando algumas histórias reais, ele conta a história de um cara que se via como uma pessoa que não gostava de se exercitar. E ele simplesmente desafiou o cara a ir para a academia todos os dias. Mas não era treinar, é somente ir para a academia. Depois de algum tempo, o cara não estava só indo para a academia, ele também estava chegando na academia e se exercitando. Por quê? Conforme ele acordava e ia e voltava, só o fato de ir e voltar fez com que em algum dia desses dias que ele estava sendo desafiado, ele sentisse a necessidade de começar a se exercitar. Afinal, ele já estava levantando da cama, indo todos os dias para a academia, por que não fazer 10 minutos de esteira, 20 minutos de esteira?
O desafio dele era sair de casa, ir para a academia e voltar. Mas, conforme ele foi fazendo isso, ele foi mudando a forma como ele se via. Por quê? Antes, ele se via como uma pessoa que não ia para a academia, mas conforme ele foi indo repetidamente, dia após dia, ele começou a mudar essa imagem. Porque contra fatos não há argumentos. Quando você está ali no mundo físico, vendo que está indo na academia todos os dias, por mais que a meta não tenha sido se exercitar, você passa a acreditar que você é, no mínimo, uma pessoa que vai na academia. Eu estou aqui na empresa, estava acabando de editar o vídeo para postar e eu tive mais uma reflexão muito importante a ponto de eu gravar esse vídeo aqui fora do cenário para te falar isso. Você já parou para pensar o que você teria e quem você seria caso você fosse uma pessoa disciplinada? É por isso que esse desafio é importante, não só para você, mas para mim também, porque a gente está junto nessa. E é aí que entra o meu desafio. 31 dias para a gente se dedicar à nossa saúde. 31 dias consecutivos, desde o dia 1º de outubro até o dia 31 de outubro, para a gente se exercitar. Talvez você pense que você não é uma pessoa para se exercitar, mas o fato de você se colocar em movimento todos os dias nos próximos 31 dias vai fazer com que você, aos poucos, acredite nisso. E quando eu estou falando em se exercitar, não precisa de muita coisa. É você fazer uma caminhada, é você dar uma corridinha no parque, é você fazer algumas flexões em casa, abdominal, polichinelo, algo que faça com que você sinta que você se exercitou naquele dia. Simplesmente se colocar em movimento. Mas aí, provavelmente venham algumas desculpas do moita. Sabe o que é o moita? Aquela vozinha que fica sempre, frequentemente, trazendo argumentos para te boicotar. Durante o desafio, por exemplo, ele vai falar: não treina hoje não, tu tá cansado, tu merece um descanso. Não faz isso não. Fica mais um pouquinho na cama, descansa, você merece. Mas é mesmo nesse dia que você pode simplesmente fazer uma caminhada ou fazer uma abdominal. Só colocar o teu corpo em movimento, de forma simples, sem nada complexo ou sem ser aquele treino mega puxado. O objetivo aqui é simplesmente mudar a forma como a gente está se vendo. E também talvez venham algumas desculpas do moita em relação ao ano. Ah, mas é que já tá chegando o final do ano, né? Então pra que começar agora a querer levar uma vida disciplinada? Ah, melhor deixar lá pro início do ano, porque daí as coisas vão ser diferentes, né? Porque 2022 não. 2022 vai ser... 2022 eu mudo. Isso aí. Melhor deixar pro ano que vem. Não, a vida é agora. Como diz o nosso amigo Sêneca, viver significa lutar. E nesse caso, a nossa luta é contra o moita. Então, bora encarar esse moita. E para você também, que está vendo esse vídeo já no meio de outubro ou em outra data, talvez você pode pensar: putz, que pena. Queria tanto ter começado esse desafio, mas eu só vi o vídeo depois da data de início já. Já estamos no meio de outubro, já estamos no final. Nem é mais outubro. Que pena, não vai dar de começar. Mas não importa. O foco é ficar os 31 dias consecutivos se exercitando. Eu simplesmente soltei esse vídeo agora no final de setembro para início de outubro, para ter um início simbólico, para a gente passar o mês de outubro se exercitando. Mas se você está vendo em novembro, dezembro, se você está vendo em 2022, 2023, simplesmente comece. Não caia na armadilha do moita de dizer: que pena, a data já passou e eu não vou fazer. Certo? Eu sei que talvez você tenha entrado no vídeo esperando uma fórmula mágica, algo que eu te passasse, que fizesse com que você, em 31 dias, se tornasse a pessoa mais disciplinada do mundo. Mas não é assim que vai acontecer e não é assim que funciona. A minha proposta aqui é a gente desenvolver a nossa disciplina juntos, se comprometendo
um com os outros e também com nós mesmos. Então, nos próximos 31 dias, vamos colocar o nosso corpo em movimento. Eu vou treinar, vou dar umas voltas de bike, vou fazer umas caminhadas. Vai ter dias que provavelmente, se eu não tiver muito afim ou tiver dolorido da musculação, eu vou fazer abdominal ou vou simplesmente fazer um polichinelo ou um treino de cardio, onde eu mesmo vou procurar vídeos no YouTube que me ajudem nesse sentido. A questão é se colocar em movimento. Não precisa ser muita coisa. Vai no teu tempo, vai no teu nível, mas se coloque em movimento. Se pergunte, o que eu posso fazer para começar a ativar o meu corpo? É fazer uma yoga? É fazer um funcional? É fazer um pilates? Não sei. Se coloque em movimento. Esse é o nosso desafio. Mudar a nossa imagem, a forma como a gente se vê, de fora para dentro, com as nossas ações. Certo? Se você está junto comigo, coloque aqui nos comentários. Tamo junto, Gabi! E eu vou compartilhar esse meu desafio a partir do dia 1º de outubro lá pelos stories do Instagram também. Então, se você quiser acompanhar um pouco mais desse desafio em tempo real, eu vou postar por lá, certo? Grande abraço para você, a gente se vê por aí, se vê no desafio, se vê no próximo vídeo e bora pra cima! Com foco, hein? Foco! Não cai nas desculpas do Moita.